Gênesis capítulo 28, verso 10 ao 13, nós leremos. Eu quero falar hoje nessa abertura da campanha, a escada da resposta, 7 chaves para mantermos os céus abertos. Eu quero falar nessa noite sobre a escada da resposta, amém? Então eu quero falar sobre a escada da resposta. Gênesis 28, verso 10, quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis que estava posto na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. Os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, Deus de Isaque, a terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e a sua descendência. Amém? Pai, em nome de Jesus, Pai, tomamos posse, Senhor, da tua santa palavra. Fala conosco, Senhor, nessa noite, que possamos ser instruídos, Senhor, de acordo com as tuas santas escrituras. Nos dá, Senhor, uma revelação clara, Senhor, dos teus ensinamentos. É o que nós te pedimos, para a honra e glória do teu santo e soberano nome. Amém, amém. Podemos assentar, glorificando ao nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, a escada, a visão da escada, que a qual Jacó tem em Gênesis 28, é uma visão que acontece num momento muito crítico da vida de Jacó. É um momento onde Jacó está para iniciar, está saindo da casa de seu pai e está sofrendo uma ameaça de seu irmão Esaú. A história nós conhecemos que Jacó, ele engana, de certa forma, o seu irmão Esaú, fazendo com que Esaú abrisse mão do direito da promessa da primogenitura, e essa promessa então veio para Jacó. E quando Jacó, ele engana o seu pai à beira da morte já, decidindo abençoar o seu filho Esaú, ele sendo, não vou dizer induzido, mas sendo orientado pela sua mãe. A Bíblia vai falar que Jacó se veste com as roupas de Esaú e recebe a bênção no lugar do irmão. O irmão, já desapontado com o que havia acontecido no passado, quando ele vende a bênção, o direito da primogenitura, e agora a bênção que era para ele, agora é ministrada sobre a vida de Jacó. O irmão fica tão desapontado que a Bíblia vai falar que quando ele descobre que o irmão Jacó recebeu a bênção em seu lugar, ele chega para seu pai Isaque e diz: por acaso, porventura o senhor não tem outra bênção para mim? E aí o pai vai dizer: olha, a promessa que eu tinha, a promessa que Deus tinha era que a bênção que eu ministrei é que ele seria grande e numeroso. Mas já havia uma promessa desde o ventre da mãe de Jacó e de Esaú, uma promessa onde o menor seria maior do que o mais velho. Que o filho mais novo seria senhor, enquanto o filho mais velho seria servo, serviria o mais novo. Já era uma promessa, já, se você ler a vida de Jacó, se você ler a história da mãe de Jacó. E a visão que Jacó tem, quando Jacó vai sair, a mãe escuta Jacó, o filho Esaú fica irado, e o filho Esaú faz uma promessa: eu vou matar meu irmão. O dia que meu pai morrer, quando ele morrer, eu vou matar meu irmão, vou me vingar dele. E a mãe, temendo perder então os 2 filhos, dá orientação para Jacó sair de casa e ir então para a terra de Padã Arã. Convence o seu pai Isaque a enviar Jacó para a terra de Padã Arã, para que ele pudesse se casar com uma das filhas de seu tio.
né? No caso, o irmão da mulher de Isaac, o irmão de Raquel. De Rebeca, perdão. Sempre eu confundo a Rebeca e a Raquel, né? Sempre eu confundo. Mas era para que Jacó pudesse ir até a casa de Labão e casar-se com uma das mulheres de lá. Para quê? Para fugir do irmão. E é nesse intervalo, onde Jacó está se dirigindo até a casa de Labão, é que Jacó entra nessa terra, e a Bíblia vai falar que ele vai fazer da terra, da pedra, um travesseiro, e quando ele está dormindo, ele tem a visão da escada da resposta. Amém? É nesse momento de crise, é nesse momento de perseguição, é nesse momento de luta que Jacó vai ter essa visão. E uma visão sobrenatural. Uma visão cujo o texto que nós lemos vai dizer que a escada, ela vem do céu, irmãos, e toca a terra. Uma escada que a Bíblia vai dizer que há anjos que sobem e descem naquela escada. Há uma visão, essa visão que Jacó está tendo, que há anjos subindo e descendo ali naquele lugar. É essa a visão que Jacó tem. Quando Deus colocou no meu coração para nós fazermos essa campanha, por que a escada da resposta, pastor? Por que esse nome? Porque a promessa do Senhor, irmãos, que nós vamos orar durante essas 8 semanas, é para que nós venhamos viver céus abertos sobre a nossa vida. A Bíblia vai falar, irmãos, que a visão era que essa escada tinha uma porta sobre ela e os céus estavam abertos. A oração que eu faço durante essa semana, e eu quero que você que iniciar essa campanha faça, crendo que os céus estão abertos ao seu favor. Creia que os céus estão abertos para te abençoar. Creia que os céus estão abertos para ministrar graça sobre a sua vida. Creia que os céus estão abertos para, assim como Deus prosperou a caminhada e a jornada de Jacó, Deus possa caminhar a sua caminhada e a sua jornada. Que Deus possa prosperar a sua vida no nome de Jesus. Que você viva tempos de céus abertos no nome de Jesus. Que você venha viver tempos de céus abertos. E por que a escada da resposta, pastor? Porque a visão de Jacó é de anjos subindo e descendo. Porque creio, irmãos, que quando nós fizermos oração neste lugar, há anjos do Senhor subindo, irmãos, com o seu clamor e descendo com sua resposta, subindo com o seu anseio e descendo com o seu milagre, subindo com aquilo que você tem buscado diante de Deus e Deus ministrando sobre a sua vida. Creio, irmãos, que é tempo de céus abertos para que haja resposta. E por que as chaves, pastor? Porque a ideia, irmãos, o Espírito Santo nos move que nós precisamos viver não tempos em que os céus só se abram e depois se fechem. Quem já foi no shopping aqui? E já foi no aeroporto? Lá tem as portas, não é? E aí as portas, elas, volta e meia, elas abrem e fecham. A ideia, irmãos, de recebermos as chaves durante essa campanha é para que as portas que Deus tem abertas nos céus, elas não se fechem ao nosso favor, mas elas se mantenham abertas sobre a nossa vida, que elas se mantenham abertas, irmãos, para ministrar o milagre sobre nós. A ideia, irmãos, não é termos chaves para chegarmos no céu, mas a ideia de Deus nos entregar chaves para manter os céus abertos. Porque os céus já estão abertos sobre nós. Nós só precisamos, irmãos, tomar posse em nome de Jesus. Amém? A visão de Jacó, irmãos, é o céu tocando a terra. Qual é, irmãos, a área que você precisa que o céu toque na sua vida? A visão de Jacó é uma escada que vem do céu, que toca a terra. Deus, o céu quer tocar a terra, irmãos, nas nossas vidas. Qual a área que você precisa que o céu toque? Quem sabe você está esperando que o céu venha tocar, irmãos, no seu casamento, que o céu venha tocar na sua vida financeira, que o céu venha tocar num projeto que está arquivado, que o céu venha tocar num empreendimento que está engavetado. E essa visão ela é muito interessante, porque é a partir desse ponto que a vida de Jacó é mudada.
Porque quando nós estudamos a vida de Jacó, nós vamos ver que tudo que ele fez, tudo que ele empreendeu, Deus abençoou e Deus multiplicou. Até quando o cenário parecia desfavorável. Lembra de Labão, o seu sogro? Quando Labão, a Bíblia vai falar que mais de 10 vezes Labão mudou a forma de pagar a Jacó. E todas as vezes Jacó prosperava. Porque quando há céus abertos sobre a nossa vida, irmãos, há multiplicação, há bênção, há milagres sobre nós. Quando há céus abertos, quando o céu está tocando a terra, não importa o cenário que estejamos enfrentando, Deus irá ministrar milagres. Jacó estava vivendo, irmãos, viveu milagres, mas os milagres só começaram a acontecer a partir do momento em que ele tem essa visão. A visão para mostrar para Jacó, dizendo: olha, você está deitado sobre uma pedra, você está vivendo tempo de perseguição, você está vivendo tempo de angústia, mas eu quero que você veja que por mais que pareça que é um tempo de derrota, eu quero dizer para você, Jacó, eu tenho céus abertos sobre você. Eu quero dizer para você, Jacó, que os céus estão respondendo ao seu clamor. Eu quero dizer para você, Jacó, que Deus, eu estou enviando anjos para descer com a sua resposta. É tempo de vivenciarmos céus abertos. É tempo de vivenciarmos milagres da parte de Deus. É tempo de entendermos que o céu toca a terra para nos abençoar. Amém? A escada da resposta nos ensina, irmãos, para onde devemos esperar o socorro. A escada da resposta, ela nos aponta para onde devem estar os nossos olhos, já que almejamos o nosso socorro, já que almejamos o nosso milagre. A escada da resposta, ela é construída, irmãos, do céu para tocar a terra. Amém? Ela não parte da terra para o céu. Ela vem do céu para tocar a terra. O topo dela está no céu, mas ela não nasceu na terra. Ela nasceu no céu. A origem da escada, ela vem do céu. A escada é construída do céu para tocar a terra. Toda vez que nós queremos tocar o céu, a partir de expectativas terrenas, a partir de vontades humanas, nós vivemos frustração. Os céus estão fechados muitas vezes, irmãos, porque estamos querendo tocar o céu a partir, irmãos, de estruturas terrenas. Queremos tocar o céu a partir de vontades humanas. Queremos tocar o céu a partir de padrões humanistas. Queremos tocar o céu a partir da nossa vontade e não da vontade de Deus que está no céu. Para mantermos céus abertos, precisamos entender que a escada ela é construída do céu para a terra, não o contrário. Isso demonstra, irmãos, que significa, irmãos, que a terra ela tem que estar sujeita à vontade do céu. Lembra da oração do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita onde? No céu. Ou seja, a vontade da terra tem que estar sujeita, tem que estar submetida à vontade do céu. Se eu quero receber o toque do céu, eu não posso caminhar, irmãos, a partir das minhas expectativas, a partir dos meus conceitos, a partir das minhas ideias, a partir das minhas convicções. Se eu quero receber o toque do céu, eu preciso construir e pautar a minha vida, irmãos, nas coisas que vêm do alto. Amém? Lembra de Babel? Quando nós estudamos o texto, irmãos, de Gênesis capítulo 28, a escada que Jacó tem a visão, o original é Zicarágui, se eu não me engano, essa escada. Essa escada é semelhante à mesma escada que os babilônicos queriam construir a Torre de Babel. Uma escada para tocar? Uma escada para tocar o céu.
E por que a escada não prosperou? Porque quando, irmãos, Deus não aprova projetos que iniciam a partir da vontade da terra. Deus não aprova projetos a partir das expectativas do homem. Porque todo projeto que se inicia a partir das expectativas da terra, Deus frustra, Deus confunde, Deus derruba. Por isso precisamos tomar cuidado, irmãos, a nossa vontade, o nosso anseio, aquilo que nós queremos, nós estamos querendo ser tocados pelo céu, a partir da vontade do céu ou a partir da nossa vontade? Porque se queremos receber o toque do céu a partir da nossa vontade e da nossa expectativa, cuidado, porque Deus pode estar abalando esse projeto. Misericórdia. Mas se nós, irmãos, levantarmos a nossa construção a partir da vontade de Deus, a partir do que Deus quer fazer, então haverá prosperidade, então haverá abundância, então haverá milagre, então haverá céus abertos para a nossa vida. Paulo, irmãos, vai escrever à igreja de Colossenses, dizendo à igreja de Colossenses: buscai as coisas do alto. Porque se eu quero viver céus abertos, eu preciso buscar as coisas do alto. O salmista vai dizer, irmãos: eu elevo os meus olhos para os montes, porque é de lá que vem o meu socorro. Então, se eu quero receber o socorro de Deus, se eu quero receber o toque do céu sobre a minha casa, sobre o meu projeto, sobre o meu sonho, sobre o propósito que a qual eu vou alinhar em oração, eu preciso alinhar isso, irmãos, com a vontade do céu. Amém? Porque tudo que Deus quer fazer na nossa vida é para glorificar o nome dele. Amém? Há 3 atitudes de Jacó, irmãos, que levaram até a escada da resposta. 3 atitudes de Jacó que fizeram com que ele pudesse experimentar, irmãos, aquela visão gloriosa. 3 atitudes que havia na vida de Jacó que o capacitaram a ter acesso a essa visão. A primeira, irmãos, atitude é que Jacó, irmãos, acreditava na promessa. Amém? Jacó acreditava na promessa. A promessa, irmãos, era para Abraão, seu pai. Seu avô. A promessa veio para Isaac, seu pai. Mas ele acreditava na promessa. Ele acreditava que Deus ia fazer. Ele acreditava que Deus ia passar gerações e a promessa ia se cumprir. Mesmo ele sendo um homem errante andando no deserto. Mesmo, irmãos, vale a gente ressaltar a cultura que Jacó está inserido. Porque a cultura que Jacó está inserido, irmãos, ele é um homem pertencente a uma família que o seu avô ouviu uma promessa de Deus. Mas numa terra, irmãos, politeísta, numa terra cheia de divindades, numa terra cheia de deuses, não havia outra nação na terra, irmãos. Não havia um outro povo no mundo que conhecia Deus. Mas ele acreditou na promessa. Eu creio que Deus vai fazer. Eu creio que foi Deus que falou com meu avô, foi Deus que falou também com meu pai, e eu creio que essa promessa irá se cumprir em nós. Precisamos, irmãos, para ter acesso a céus abertos, precisamos acreditar na promessa. Não podemos duvidar, mesmo, irmãos, que tudo à nossa volta diga não. Mesmo que tudo à nossa volta, que todo mundo à nossa volta esteja apontando para uma outra direção, contrária à direção da promessa, você vai dizer: eu abro mão de tudo que estão dizendo, mas eu vou acreditar na promessa. Porque quando nós acreditamos na promessa, Deus responde sobre a nossa vida, no nome de Jesus. Segunda, irmãos, atitude que fazia Jacó ter acesso à promessa é que Jacó não aceitava a condição que a vida lhe havia imposto. Ele não aceitava a condição que a vida lhe havia imposto. Como assim, pastor? Porque eu disse que ele acreditava na promessa, amém? Só que a promessa não é para ele, porque ele é o irmão mais novo.
Na cultura de Jacó, o direito da promessa é para o seu irmão. A promessa pode até se cumprir, mas não vai se cumprir em Jacó. A ordem natural é que a promessa se cumprisse em quem? Em Esaú, porque Esaú é o mais velho. Mas mesmo diante desse cenário cultural, Jacó, irmãos, não aceitava a condição que ele estava imposto. Jacó acreditava que Deus é um Deus, irmãos, que podia fazer algo improvável. Jacó é o improvável. E aí a pergunta que faço, irmãos, qual é o improvável de Deus na sua vida? Qual é o improvável que você precisa que Deus realize? Qual é o improvável que você precisa que Deus opere? Qual é o improvável que você precisa experimentar diante de Deus? E assim como aconteceu na vida de Jacó, creia, mesmo sendo improvável, creia que Deus é capaz de fazer. Mesmo, irmãos, parecendo que vai ser impossível chegar, Deus vai fazer. Porque a história a gente conhece. Deus fez com Jacó. Mesmo ele achando, irmão, mesmo todo mundo dizendo, não, a promessa pode até chegar, mas não vai chegar na sua vida, vai chegar na do seu irmão. Mas ele não aceitava a condição que a vida havia lhe imposto. O grande problema é que às vezes, irmãos, às vezes nós chegamos a um diagnóstico médico diante de nós, mas nós vamos dizer, esse diagnóstico médico é improvável a cura acontecer, mas há céus abertos sobre a minha vida e Deus é fiel para fazer. É improvável, mas esse Deus pode fazer. É improvável, mas esse Deus pode realizar. É improvável, mas Deus vai operar situações e circunstâncias para que os céus abertos cheguem sobre a sua vida, no nome de Jesus. Amém? Terceira atitude de Jacó é que Jacó, irmãos, ele confiava na graça de Deus na sua vida. Ele sabia, irmãos, que Deus ia operar o milagre sobre ele, mas esse milagre não se operaria por conta do direito que ele tinha, porque ele não tinha direito da bênção. Mas ele acreditava que a graça de Deus podia alcançá-lo. Assim como você, se você crê que a graça de Deus vai te alcançar e Deus vai operar sobre você, não por conta do seu mérito, não por conta do seu direito, porque o direito que nós temos é de sermos condenados, o direito que nós temos, irmãos, é de não entrar nas ruas de ouro, mas a graça nos alcançou, a graça veio até nós, a graça nos encontrou e ministrou sobre nós, quando nós ainda éramos pecadores, e nos tirou do lamaçal, do charco de lama, e nos trouxe para a gloriosa e divina luz. Esse é um Deus de graça sobre a nossa vida. Esse é um Deus de graça sobre nós, e Jacó acreditava piamente nessa graça de Deus. Jacó confiava que mesmo sem direito, Deus podia mudar a ordem natural das coisas para abençoá-lo. Porque o nosso Deus é esse Deus que faz essas mexidas. O Deus que eu e você servimos é o mesmo Deus que ignorou o fariseu, anfitrião de uma casa, para abençoar, para honrar, irmãos, a vida da mulher pecadora que se entregou aos pés dele. A honra toda era do anfitrião, mas Deus mudou aquele cenário, por quê? Porque encontrou uma mulher disposta a se entregar. Se Deus encontrar pessoas dispostas a se entregar sem reservas a Ele nessa noite, Ele também vai ministrar honra, Ele também vai operar céus abertos sobre você. Desde que você esteja disposto a se entregar sem reservas. Só para abrirmos um parênteses aqui de escola bíblica. A mulher de Lucas 7, que é a mulher que eu estou falando, que estava na casa do fariseu, não é a mesma mulher de João 12, amém? Apesar das histórias serem parecidas, são duas mulheres diferentes. A mulher de Lucas 7 é no início do ministério de Jesus. A mulher de João 12 é Maria, irmã de Lázaro, que em gratidão por Deus ter ressuscitado o irmão, ela se derrama aos pés de Jesus, fazendo igual
a mulher de Lucas 7. Pastor, onde está a diferença? Depois, você pode ir lendo depois, mas Maria é uma mulher que está sempre aos pés de Jesus. A mulher de Lucas 7, como eu acabei de dizer, ela é conhecida, ela não tem nem nome, mas ela é chamada de a mulher pecadora. Uma mulher pecadora, era uma mulher que de vida fácil, provavelmente. Só para nós esclarecermos aqui. Amém? Deixa eu pegar aqui minhas anotações aqui. Opa. Deus, irmãos, quando eu disse que Deus é um Deus de graça, a Bíblia vai falar que Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Quando nós nos entregamos e nos prostramos diante dEle, Ele então dá graça e ministra graça sobre a nossa vida. Quando Deus revela para Jacó que os céus estão abertos sobre ele, Jacó demonstra, irmãos, um posicionamento. Porque Jacó tinha 3 atitudes que deram acesso aos céus abrirem. Mas a partir do momento que os céus se abriram, Jacó, irmão, se posiciona. E esse posicionamento de Jacó é revelado a partir também de 3 atitudes para fazer o quê? Para que os céus continuassem abertos. Porque às vezes nós até sabemos, irmãos, como os céus se abrem. Tomamos até atitude de fé, de confiança, de não nos conformarmos e buscarmos a promessa. Porém, quando os céus se abrem, recebemos, não nos mantemos posicionados. Aí recebemos e vamos embora. Tomamos posse do milagre, desfrutamos da experiência e vamos embora. Não. A ideia é que os céus continuem abertos ao nosso favor. A ideia, irmãos, é que aonde eu for, a promessa de Deus esteja sobre a minha vida. A ideia é que você tenha as mesmas experiências que Jacó teve, ainda que você esteja num ambiente aonde todo mundo esteja te enganando, Deus vai estar te honrando. Ainda que Jacó tivesse num ambiente onde Labão tentava enganar, as coisas pareciam que não dava certo, Deus ia lá e resolvia, fazia com que a prosperidade, a multiplicação viesse sobre ele. Primeiro posicionamento que eu e você precisamos ter, irmãos, quando os céus estão abertos sobre a nossa vida. No versículo 13 diz a Bíblia, irmãos, que Jacó estava perto de Deus. Versículo 13 diz assim: eis que o Senhor estava perto dele. Se você quer manter céus abertos, se aproxime mais de Deus. Não se distancie da presença do Senhor. Moisés nos ensina algo, irmãos, tremendo, quando nós lemos a história de Moisés andando no deserto, que ele abre mão da promessa, ele abre mão do resultado em detrimento da presença. Senhor, se o Senhor não for comigo, não me faça dar nenhum passo. E é interessante porque quando nós lemos o texto, nós vamos ver que Deus havia garantido para Moisés: olha, eu vou enviar um anjo e vou fazer com que vocês cheguem na terra, mas eu não vou. Se fosse, vamos traduzir para nós, é como se a gente pedisse algo e Deus falasse: olha, eu vou te dar o que você está pedindo, mas eu não ando mais contigo. Vou enviar um anjo, ele vai te fornecer a bênção, ele vai te dar. Aí quem sabe muita gente ia dizer: amém, glória a Deus, Deus está me dando a bênção. Jacó disse: não, Senhor, então eu abro mão. Se o Senhor não for comigo, não me faça dar mais nenhum passo. Eu morro no deserto, mas eu não entro na promessa se a sua presença não estiver comigo. Porque maior que a promessa é a sua presença. Por isso, irmãos, se nós queremos manter céus abertos, não se distancie de Deus. Esteja perto dele. Esteja próximo do Senhor. Esteja cada vez mais próximo de Deus. Porque quanto mais nós estivermos próximos dele, mais ele vai revelar, irmãos, céus abertos sobre a nossa vida. Jeremias 29:13, ele vai dizer: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ou seja, quanto mais eu me aproximo do Senhor, mais ele se revela para mim.
Mas ele demonstra, irmãos, a grandeza dele sobre nós. Segunda, irmãos, característica que Jacó, atitude de posicionamento que Jacó tinha, é que Jacó valorizava a promessa. Amém? Jacó valorizava a promessa. Vale a gente ressaltar que a visão da escada da resposta ocorre porque Jacó está fugindo do seu irmão. E às vezes nós, irmãos, temos a tendência de ficar com pena de Esaú. Só que quando nós lemos a história de Esaú, a Bíblia é clara em dizer que quando Esaú vende a promessa, quando ele vende o direito da primogenitura, e ele troca a promessa por uma sopa de lentilhas. Quando ele troca a promessa pela sopa de lentilhas, diz o texto, irmãos, que Esaú desprezou a promessa de Deus. E esse é o grande problema. É que às vezes, irmãos, queremos viver céus abertos, mas não valorizamos a promessa de Deus sobre nós. Não valorizamos o que Deus prometeu. Cuidado, irmãos, que nessa caminhada vão surgir propostas. Cuidado que nessa jornada propostas vão surgir para que você troque a promessa, irmãos, por coisas que não têm o mesmo valor. Cuidado que muitas vezes as propostas vão surgir para que você deixe de lado a promessa, para que você deixe de lado as coisas de Deus, para que você abandone a presença do Senhor. Mas quem valoriza a promessa, vive céus abertos no nome de Jesus. Tem um ditado que eu gosto de dizer quando a gente trabalhava com um carro, e a gente trabalha com venda, tem um ditado que diz assim, combinado não é caro. Combinado não é caro. Por mais, irmãos, que a sopa de lentilha foi muito barato, aquilo que Jacó ofereceu, mas foi aquilo que Esaú aceitou. E a pergunta que fica é, o que você tem aceitado, irmãos, em troca da promessa? Cuidado, porque nada se compara, irmãos, à promessa que a qual o Senhor quer ministrar sobre a nossa vida no nome de Jesus. Terceira, irmãos, posicionamento de Jacó, e último é que Jacó descansava, além dele valorizar a promessa, além dele estar perto de Deus, ele descansava na promessa. Gênesis 28 que nós lemos, vai falar que Jacó está deitado numa pedra. E aí é interessante porque há uma promessa sobre Jacó. Jacó está fugindo do seu irmão, vivendo um momento crítico e de dificuldade. Porém, quando nós lemos o versículo 13 também, do texto de Gênesis 28, Deus fala com Jacó. Quem fala com Jacó, irmãos? Deus. Quem fala com Jacó, irmãos? Deus. Jacó, a terra que você está deitado agora é a terra que eu prometi a dar aos seus pais. Ou seja, a terra que você está achando que você está passando dificuldade, o tempo que você está achando que está enfrentando problema, eu estou te mostrando a escada da resposta para dizer que essa dificuldade que você está passando está fazendo parte do tempo da sua promessa. Porque você está deitado não em terra estranha, mas você está deitado na terra que eu vou te dar. Você está deitado na promessa que eu já disse ao teu pai, na promessa que eu disse ao teu avô, você está deitado nela. Já pensou nisso, irmãos? Já pensou nisso? Que às vezes, irmãos, nós estamos enfrentando dificuldades e problemas, e às vezes nós murmuramos, às vezes nós choramos, às vezes nós reclamamos, mas Deus precisa abrir os céus ao nosso favor, para quê? Para nós vermos que nós já estamos iniciando o tempo da promessa. E ela só não se cumpriu ainda, como não tinha se cumprido na vida de Jacó, porque existe um ciclo dos 3 P's que precisam se cumprir, precisam se fechar. Pastor, que ciclo é esse? O ciclo, irmãos, da promessa, o ciclo do processo e o ciclo do propósito. A promessa só irá se cumprir
Se eu entender que eu preciso suportar o processo e diante do processo cumprindo o propósito, aí os céus estarão abertos e eu desfrutarei da promessa na minha vida, no nome de Jesus. Para nós concluirmos e orarmos, Deus tem céus abertos, irmãos, sobre nós, sobre a sua vida. Creia, não se conforme, confie, creia, mas se posicione ficando próximo de Deus, valorizando a promessa e descansando na palavra liberada da parte de Deus sobre a sua vida. Pois assim você criará um ambiente propício para o milagre acontecer na sua vida, no nome de Jesus. Na semana que vem, irmãos, eu quero falar sobre o altar. Na semana que vem eu quero falar sobre esse ambiente propício para vivermos céus abertos. Amém? Mas hoje, a oração que eu quero que você faça, diante desse início de campanha, é dizer: Senhor, eu creio que há céus abertos sobre a minha vida. Eu creio que não importa o cenário que eu esteja vivendo, Deus é Deus capaz de mudar esse cenário. Eu creio que eu só preciso me posicionar, me aproximando cada vez mais de Ti, valorizando cada vez mais a promessa e descansando na palavra que já foi liberada ao meu favor, em nome de Jesus. Eu quero que você se coloque de pé, que você feche seus olhos nessa noite. Se você está fazendo, irmãos, a campanha, nós vamos continuar com ela paralelo, os 12 passos de fé, você não parou. Então, se você quer receber essa unção, vem aqui à frente. E se você quer iniciar essa caminhada, a partir de hoje, agora serão 7 semanas subsequentes, para que Deus possa entregar chaves para mantermos céus abertos sobre a nossa vida. Vem aqui à frente em nome de Jesus. Se você tem um cenário, quem sabe você chegou aqui como Jacó. Mas eu quero pedir que você venha aqui à frente, bem perto do altar. Eu quero fazer algo diferente nessa noite. Eu quero pedir que os pastores auxiliares fiquem atrás do povo em nome de Jesus. E os irmãos venham à frente. Só os pastores auxiliares junto com os diáconos ali atrás, em nome de Jesus. Vai falando com o Senhor.